E aí galera, um abraço carinhoso do professor Antônio Júnior. Passando aqui hoje, galera, para a gente fazer uma resenha rápida, básica e objetiva, mas julgo muito importante, sobre como o certame do SAS 2020 ele vai estar avaliando vocês. Então a gente vai falar um pouquinho do que ele colocou no conteúdo programático, mas nós não vamos falar das matérias, dos componentes curriculares propriamente dito. Vou falar um pouquinho hoje, esse bate-papo aqui hoje é para falar meramente sobre os métodos que eles irão utilizar para avaliá-los, tá, nessa prova aí, ok? Porque, como vocês bem sabem, o SAS, por ser um programa federal, ele vai seguir as doutrinas, né, basicamente aí do Enem. Né? E quem tem alguma experiência com o Enem sabe que não basta, né, meramente saber as fórmulas, né, saber fazer os cálculos. É preciso uma coisa muito importante, que eu tenho falado e defendido isso muito em sala de aula. Os alunos que têm aula comigo sabem muito bem que eu cobro muito isso, que é uma coisa chamada interpretação. Isso aqui, ó. Isso aqui é fundamental. Fundamental para as áreas biológicas, fundamentais para as áreas físicas, fundamentais para exatas, para humanas, para ciências naturais e por aí vai. Então, o certame ele vai cobrar esta habilidade de você. É este desempenho que o certame vai nortear basicamente quase todas as questões. Então, ele não quer saber se você sabe a fórmula do cálculo da área, do espaço geográfico. Ele não quer saber se você sabe fazer um cálculo aí, no caso eu estou falando especificamente da minha área, que é geografia. Ele não vai querer saber se você sabe basicamente como calcular uma distância real numa área figurada. Ele não vai querer saber se você compreende os tamanhos de escala. O que ele quer? Ele quer que você interprete todas essas nuances, né, vamos colocar assim, de conceitos em uma questão. Então, neste caso, a prova ela vai exigir de você uma capacidade de interpretar. E você há de convir comigo que não existe uma disciplina específica que te dá esta habilidade. Por que não há? Porque isso é algo que você vai desenvolvendo ao longo do tempo estudantil. Então, um dos fatores que pode te ajudar fortemente nisso aí, no quesito de interpretação, é a leitura. Isso é fundamental. Quanto mais você lê e assuntos diversos, você melhor compreende os conceitos e melhor distribui esses conceitos, né, no mundo real. Eu gosto muito de falar do mundo real porque a Base Nacional Comum, a BNCC, ela traz fortemente isso. Ela não quer mais que nós, professores, ensinemos para vocês meramente os conceitos nu e cru. Além dos conceitos, a Base Nacional Comum ela quer que nós trazemos esses conceitos para a realidade. Por que é importante você saber do conceito espaço geográfico e o que isso agrega na sua vida? Então, a prova, a habilidade forte que eles irão exigir de vocês, essas habilidades intelectuais, eu acredito e aposto firmemente que vai ficar basicamente em cima da capacidade do aluno interpretar. Aí ele sai colocando extrapolar, aplicar, comparar, explicar, inferir. Isso aqui vai ser muito utilizado nas questões e tem muito aluno em dúvida. O que é inferir? Inferir é o que pode ser retirado desta imagem, o que podemos deduzir desta imagem. Aí ele sai colocando, sempre no infinitivo, organizar, demonstrar, selecionar, apontar, diferenciar, tirar conclusões, fazer análise, síntese, julgar e etc. Então percebe que toda a avaliação ela vai cobrar de você uma capacidade de interpretar. Porque todos esses conjuntos que eu estou vendo aqui, todas essas palavras, ela acaba basicamente trazendo na questão da capacidade do aluno de interpretar o texto,
interpretar o que se pede numa questão matemática. E essas questões de matemática, além de, claro, exigir de você o mínimo de conhecimento dos conceitos, ela vai exigir de você uma capacidade de você aplicar esse conceito em cima de um problema. E um problema, ele vem contextualizado. O problema ele vem em forma de um texto. Geralmente eles pegam fragmentos de revistas, fragmentos de jornais, acontecimentos mesmo no mundo real e elabora uma questão matemática para que você possa estar resolvendo. Provavelmente em geografia, no caso das leituras cartográficas, interpretação de gráficos, interpretação de mapas, eles irão pegar acontecimentos, eles irão pegar situações reais para que você possa fazer essa análise, para que você possa sintetizar esse conhecimento na prática. Então, quando ele coloca todas essas palavrinhas aqui no infinitivo, extrapolar, aplicar, comparar, explicar, etc., organizar, selecionar, apontar, diferenciar, ele quer saber se você tem essa capacidade. Isso, numa ótica pedagógica, nós chamamos de praxis pedagógica, que é o desenvolvimento por completo do ser humano. Não vou entrar nesse método porque nós teríamos que entrar aqui na teoria pedagógica, não é o objetivo aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que além deste conhecimento, e quem é o meu aluno, ele viu muito fortemente isso no PET complementar, número 2, que nós trabalhamos nesse segundo bimestre, todas as questões de geografia não foram questões de múltipla escolha, pelo menos no PET complementar. Foram questões que exigiam do aluno uma capacidade forte de interpretar as questões. O PET complementar nosso ele foi fortemente elaborado dentro desta análise e casa fortemente com o conteúdo programático do SAS 2020, que traz, ele deixa isso explícito, ele deixa isso muito claro, ele deixa isso de uma forma bastante evidente. Olha, aluno, eu quero que você saiba os conceitos, verdade, mas eu quero saber que se você tem a capacidade de interpretar esses conceitos numa prática que eu vou te dar. Então, ele vai provavelmente nas questões de matemática, ele vai pegar acontecimentos da nossa economia, e aí é um recorte muito importante, acompanhar os telejornais, saber o que é uma inflação, saber o que é um juro real, saber o que é um juro composto, saber como a inflação ela impacta na sociedade como um todo, e ali ele pode cobrar uma série de questões. Ou então, no caso da geografia, ele pode pegar aí uma questão de uma densidade demográfica comparada com os relacionada aí com a pandemia, Essa densidade demográfica ela aumentou, diminuiu na pandemia, taxa de natalidade, taxa de mortalidade relacionada com a pandemia, que é uma área que vai estar lá no conteúdo programático, de geografia. Ele pode relacionar um contexto histórico, porque história e geografias vão estar no mesmo bloco, na área de humanas, Ele pode relacionar um pouquinho com a filosofia, um pouquinho com a sociologia, pegando esse contexto histórico e trazendo um pouquinho para a atualidade. Então ele vai cobrar de você essa capacidade. Ele vai querer saber se você consegue fazer essa junção. E digo mais ainda, não vai ser errado os examinadores colocar lá questões que dão dupla interpretação, Ou seja, o que eles vão utilizar? Eles vão colocar história misturada com geografia, É possível? É possível e é muito comum fazer isso, A interdisciplinaridade das questões é muito comum, não é à toa que elas participam do mesmo bloco. Dificilmente você vai ver questões ligadas à química com geografia. Poderia colocar? Poderia. Nesse caso, eles fossem cobrar uma questão que eu acho que foge um pouquinho do contexto, porque a química dentro da geografia nós estaríamos falando sobre a estrutura de rochas, As rochas magmáticas, o que essas rochas sofrem no interior do solo, elas sofrem algum aspecto químico devido às altas temperaturas, qual é a composição química da rocha, intrusiva ou extrusiva, enfim. Então, os conteúdos eles estão entrelaçados. Eles estão ligados entre si. Então, eles deixam já claro, e isso me chamou muita atenção,
eles deixam muito claro dentro do conteúdo programático que eles vão exigir de você essas habilidades. Ele até coloca aqui, a galera que elaborou o conteúdo programático, ele deixa claro aqui para a gente, olha, presta bem aqui atenção, ó, deixando aqui, chamando atenção para esse quesito. No estudo do programa de língua portuguesa, por exemplo, não basta saber as regras de concordância, a classificação dos substantivos, adjetivos ou pronomes. É fundamental, observe, ele chama a sua atenção aqui, é fundamental saber usá-los de maneira adequada no falar e no escrever. Então, o que ele vai fazer? Provavelmente vai vir um texto. Esse texto vai vir de um acontecimento, ou pode ser até uma exploração de um tema, de um romance ou algo assim, que vai exigir de você uma capacidade de interpretar, de inferir, de explorar, de deduzir, de contextualizar aquilo que ele está falando. E pode sim cobrar de você alguns conceitos sobre substantivos em cima de acontecimentos que nós temos. E esses textos, geralmente, eles vêm de uma forma bem peculiar, porque eles requerem uma capacidade de interpretação muito aguçativa. Você tem que ter essa habilidade, né? E eles deixam claro isso, como nós colocamos mais à frente para vocês. Aqui ele vem ainda chamando a atenção aqui. Aqui ele coloca o seguinte, ó. Mais que compreender os conceitos e fórmulas da física, da química, né? Conceitos aí um pouco mais complexos que requer a questão do cálculo, né? Da química, da matemática, mais que isso, é preciso compreender, aí coloco aqui também, né? Só recapitulando aqui, mais que compreender os conceitos e fórmulas de física, química, matemática, mais que compreender os fenômenos geográficos, né, que aqui entre os conceitos da nossa área, do espaço geográficos, os processos históricos, é importante ser capaz de aplicá-los na solução de um problema cotidiano. Opa, então reforça tudo aquilo que nós falamos anteriormente, reforça a nossa tese. Então a prova ela vai exigir do candidato essa capacidade de correlação entre esses conceitos e o mundo real. O que é o mundo real? É o mundo cotidiano, é os problemas cotidianos. Tá, uma coisa que vai ser fortemente trabalhado com vocês no sistema presencial, mesmo nas áreas de exatas, é como que a matemática influencia no meu dia a dia. Nós temos um exemplo aqui, as questões econômicas no momento, né? Questão da inflação, da taxa de juros, o que ela impacta, por que os preços do alimento só sobem, qual é os fatores que influenciam nisso aí. E eles podem correlacionar esses assuntos, cobrar habilidades de mais de uma área do conhecimento, né? Entre a física, química, matemática, geografia, sociologia, história, filosofia, né? As áreas biológicas, enfim, né? Então aí eles vêm colocar para a gente aqui o seguinte, ó, assim como é importante interpretar, veja bem, assim como é importante interpretar gráficos, os desenhos, interpretar e organizar dados, concluir sobre eles, fazer inferências a qualquer área do conhecimento. Então, ele está te avisando o que nós já falamos e até mais de uma vez e sendo repetitivo, né? Vou até circular aqui de uma cor diferenciada. Ele está afirmando, a equipe da Coppev está afirmando para a gente que ele vai misturar as áreas do conhecimento. Assim como é importante interpretar desenhos, interpretar e organizar dados, concluir sobre eles, fazer inferências. O que é fazer inferências? É participar da interpretação daquele assunto em qualquer área de conhecimento. Ou seja, eles vão com certeza fazer, nós chamamos essa questão da salada do conhecimento, né? Eles podem misturar as habilidades de história, geografia com filosofia e elaborar uma única questão. E ali o examinador ele vai estar te avaliando das mais diferentes formas, né? Por fim, ele coloca: o candidato deve insistir numa diretriz de estudos que conduza para além da simples memorização do conhecimento. Então, a ideia que a BNCC, a nova BNCC, né, falo nova porque, perdão, eu falo nova porque não que ela existia outras matrizes, né,
Só mudou o nome e algumas correlações com relação às diretrizes da BNCC. Mas a BNCC ela traz fortemente que não basta o aluno saber os conceitos. Né? Não basta somente ele saber os conceitos. O que ele precisa fazer? Ele precisa interpretar esses conceitos no mundo cotidiano. Tá? Então, isso me chamou muita atenção e é uma tese, é uma teoria que eu venho fortemente isso colocando para os meus alunos. Não basta você saber o que é tal coisa ou como chegar a essa coisa, não basta você saber fazer um cálculo de geometria, você precisa interpretar como essa geografia ela vai se influenciar na vida real. No caso da geografia, não basta eu saber o que é um espaço geográfico, mas como esse espaço geográfico ele é transformado pelo homem. É pelo trabalho, é pelas suas necessidades, essas transformações elas são empíricas, essas transformações acontecem de que forma, como é que é a dinâmica populacional, as taxas de crescimento populacional, o IDH, enfim, uma série de fatores. E galera, quando eu falo para vocês que é importante, é muito importante você desenvolver a habilidade de acompanhar telejornais, né? Uma coisa que eu falo muito importante, que é acompanhar também a Voz do Brasil, que traz ali os programas do governo federal que vai nortear, porque você não pode ficar fora de política. Meu amigo e minha amiga, para quem é pré-vestibulando, não pode ficar fora de política. Porque não estou falando de politicagem, não tem nada a ver. Não é questão de direita ou esquerda, de Lula ou Bolsonaro, não tem nada a ver. O que eu estou falando são de políticas públicas. Você não pode ficar de fora disso. Você tem que saber. Porque a inflação ela vai ficar alta ou baixa se o Banco Central, que desenvolve essas políticas públicas juntamente com o Ministério da Economia, aplicar na sociedade. E você vai encontrar isso participando, né, de forma ativa ou acompanhando de forma ativa todos esses acontecimentos. Então a política, diferente de politicagem, ela está inserida e ela participa do seu dia a dia. Não vai ser diferente nessas avaliações. Então vou pegar um outro exemplo aqui. Qual é o impacto causado pela Covid-19 no território brasileiro? Vem um textozinho lá que vai falar sobre isso. Nesse textozinho ele pode ser vinculado nas mais diversas áreas, mas eu vou trazer um pouquinho para a minha área do conhecimento. Vem um texto e provavelmente a Covid-19 ela vai ser muito explorada, tá? Eu quero abrir esse adendo aqui. A Covid-19 com certeza será muito explorada nessa prova, porque nós temos vários acontecimentos que aconteceram no território brasileiro, não é recente, nós estamos com a pandemia de março, né? No caso o território brasileiro afetou de forma ativa desde março de 2020, então nós temos vários acontecimentos, né? E aqui vai uma dica, tem muitos canais no YouTube que traz a questão de um resumo de acontecimentos dentro do território brasileiro, né? É chamado isso de atualidades. Não existe essa disciplina de atualidades, tá? Mas ela é uma área ligada à geografia. E as atualidades são vários acontecimentos que há, porque os acontecimentos impactam diretamente, né, na organização do espaço geográfico. Então pesquisa no YouTube lá, atualidades vamos colocar assim, atualidades de março de 2020. Você vai ver que as atualidades de março de 2020 vão ser diferentes das atualidades de março de 2021. É só um comparativo para você ter uma ideia de como isso se transforma ao longo do tempo. Como o espaço geográfico ele é organizado e desorganizado ao longo do tempo. Então é interessante você acompanhar essas atualidades. Querido, não adianta. Tem que ter essa maldade, tem que ter esse feed, acompanhar jornais. Todo pré-vestibulando faz isso. Eu fazia isso no passado. Muitos alunos que passam em vestibular continuam acompanhando telejornais. O telejornal que eu estou te falando para você não é aquelas coisas que ele fica falando, corta para não sei na onda, filma ali agora, tá passando um carro da polícia. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Um telejornal que eu falo para você é que fala sobre economia, é que fala sobre a questão do mundo político, sobre as políticas públicas, sobre problemas sociais. É um telejornal mais selecionado, tá? E aí fonte de pesquisa não falta, ok?
Eu espero que essa resenha tenha te agregado alguma coisa de conhecimento, tá? É importante a gente fazer. Qualquer dúvida que você tiver, deixe abaixo nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. A gente tem um grupo do WhatsApp, caso você queira participar. Sempre que possível, a gente pode estar trocando essas ideias, fazendo um repasso um pouquinho da experiência que a gente tem, que você possa lograr êxito aí na sua avaliação, tá? Do SAS 2020. Tem um país que logo vai estar saindo alguma coisa aí, o PAIS 2020 ainda, né, da Unimontes, que vai estar estruturando alguma coisa aí, que a gente puder contribuir para vocês, a gente vai estar aqui com o maior prazer do mundo, tá? Assim como algumas pessoas acabaram nos ajudando no passado, eu me sinto no direito também de passar um pouquinho da experiência que a gente adquiriu ao longo da vida. Bons estudos, boa sorte, foco. O maior patrimônio que você tem é você mesmo. Então invista em você. E investir em você é conhecimento, tá? Fique com Deus, bons estudos.